eu sou Renata Castro, advogada de imigração aqui em mais um Projeto USA. E hoje a gente vai estar falando com o Gustavo Lessa da ACO Vacation Homes. Gustavo vai estar compartilhando com a gente a jornada imigratória dele aqui nos Estados Unidos, que foi cheia de eventos e de obstáculos, mas que ele, de uma maneira maestral, conseguiu sobrepor e hoje é um empresário de sucesso aqui na Flórida. Gustavo, bem-vindo ao meu programa. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Gustavo, a gente bateu um papo ali nos bastidores, né, enquanto a gente estava se preparando, e você me contou muito da sua história pessoal e confesso que eu fiquei surpresa de uma forma muito positiva com a sua sofisticação comercial, apesar de você ser formado em cinema e hoje ser um empresário do ramo de hospitalidade, né, de férias no estado da Flórida. Mas, Adena, acho que se você é formado em cinema no Brasil, você precisa ser muito empresário, porque o mercado lá é muito mais difícil que o daqui, então a gente precisa dar um jeito de fazer acontecer. Tem que se virar nos 30, né? Isso daí é um ponto, realmente é um ponto. É a meu favor, isso aí. Com certeza. E você sabe, Gustavo, eu gosto de ter uma perspectiva de quando você começou. Você está aqui nos Estados Unidos, no total, há quanto tempo? Eu mudei em 2013, julho de 2013. Então você está aqui, olha, matemática, advogado. Faz 5 anos agora. Advogado é uma tristeza com matemática. Eu vou contar. Povo do cinema também. Então nós estamos em casa. Você sabe que quando fomos começar, tem uma cerimônia de iniciação na faculdade de Direito, né? Tudo uma coisa muito cerimonial, a faculdade de Direito. Aí eles te dão, no primeiro dia, eles te dão o martelinho, né? O gavel. E eles falam que quando você se formar, você vai ganhar a base, porque é a conclusão de um ciclo. Daí, a juíza que veio falar, falou assim, olhem para a sua direita, olhem para a sua esquerda, vocês são representantes da profissão mais nobre do mundo, blá, blá, blá. Aí ela virou e falou assim, que enrolação, né? Mentira, a gente só tá aqui porque a gente não sabe matemática o suficiente para virar médico. E aquilo ali virou a piada do nosso período de direito. Mas, enfim, então já que somos dois com dificuldades matemáticas... Vão fazer quase 5 anos. Vão fazer quase 5 anos. E você veio para cá já com o objetivo de ficar, Gustavo? Não. Na verdade, tudo começou... A família da minha esposa morava aqui antes. A minha esposa engravidou. A gente morava no Rio de Janeiro. Você é da onde do Rio? Eu sou da Barra da Tijuca. E aí, aquela reforma para as Olimpíadas, Copa e tudo mais, 3 horas de trânsito para chegar no escritório. Eu era executivo de uma grande empresa de turismo no Brasil. E já estava um pouco saturado, trânsito e tudo mais. E aí, minha esposa, eu lembro, foi Dia das Mães, ela nem barriga tinha. Liguei para ela na hora do almoço. Falei, e aí, o que você quer? Parabéns, Dia das Mães, o que você quer de presente? Ela falou, quero sua demissão, quero passar a gravidez perto da minha família, porque minha família é do Espírito Santo e eu morava sozinho com a minha esposa no Rio de Janeiro e trabalhava igual um doido, ritmo do Brasil. E aí eu falei, tudo bem, então vamos. Não tinha inglês naquela época, fazia falta o inglês no Brasil. E aí tirei o visto de estudante e mudei com a minha família para cá. Eu, minha esposa e o futuro bebê. E aí me apaixonei. Vi as oportunidades, vi dentro do turismo, não tem acho que lugar melhor no mundo para você empreender. E aí começamos nossa jornada de pesquisa e aí até a gente chegar na ACO Vacation Homes, que hoje é uma empresa razoavelmente grande do mercado de vacation homes aqui em Orlando. Com certeza. Você sabe que você falou da significância do mercado de férias nos Estados Unidos. Então, uma vez por ano, eu e a minha família, né, meu marido, meus 2 filhos, a gente gosta de fazer uma viagem de carro. Às vezes minha família do Brasil vem, a gente aluga um carro, que não é nada exorbitante, e a gente aluga uma casa, assim, no meio do nada, geralmente nas montanhas, num lugar frio, e a gente vai da Flórida até o local que a gente escolher de carro, né? Mas eu me surpreendo com as facilidades que a gente tem nos Estados Unidos, né? E até por a questão de custo, que no Brasil a gente não tem. Não dá. Não dá. Você, no Brasil, eu sou do Rio de Janeiro também, mas eu sou de São Gonçalo, e eu ia ao Brasil com muita frequência a São Paulo. São Paulo, para você ficar num hotel razoável, é uma diária de R$900. Pelo menos foi a minha experiência lá. E eu ficava me perguntando, quem no Brasil ganha para pagar uma diária de R$900? Porque eu aqui não vou para um hotel de diária de $900, de jeito nenhum. Você vai para uma casa, onde o custo médio por pessoa é bem reduzido.
Mas mesmo no hotel, essa vez que eu vim a Orlando, eu tô com a minha família, então, para eles não ficarem entediados, a gente não gosta muito de ir a parque. Enquanto eles estão aqui em Orlando, a gente está no Gaylord Palms. E o Gaylord Palms é um resort gigantesco, excelente, fantástico, lindo e tal. Mas não é barato, como Orlando tem hotel de $30. Não, você não vai falar dos lodge-in. Mas você é um preço acessível. Sim. Você pode tirar férias lá uma vez por ano com a sua família. Talvez você não vai no spa, talvez você não vai fazer algumas atividades extras, mas ele é acessível. Sim. E no Brasil é completamente inacessível. Não, o aluguel do carro no Brasil já começa aí, você já não aluga. Não aluga. Porque você paga caro. A gente que está acostumado com carro automático. Você não vai achar um carro automático. Eu não dirijo no Brasil. Eu tenho medo. É complicado, Eu tenho medo. E aqui, quantas vezes a gente viaja, a última viagem que nós fizemos fomos para a Georgia, para um lugar chamado Blue Ridge, é no meio do nada, né? Parece que você está vendo aquele vídeo do Old MacDonald Had a Farm. E a gente aluga um carro e se mete aí pelas brenhas, e claro, já vai com a casa alugada, mas eu acho que a maturidade do consumidor nos Estados Unidos a nível de comércio, de férias, é completamente diferente, né? E eu acho que isso faz com que seja um mercado muito mais propício. Com certeza, com certeza. E o número de visitantes, né? Você vê, uma a gente teve agora no último sábado, foi recorde do aeroporto de Orlando, 170 mil. Nossa. E não é um aeroporto grande. Não é. Por isso que tá nesse processo de expansão, imagina quantas pessoas não vão chegar por aqui. Mas se a gente parar para pensar desses 68 milhões de turistas, se eu não me engano, não tem esse número exato, mas são 48 milhões via aéreo, o resto é via terrestre. Então, o americano, ele está acostumado a pegar o carro dele que é barato. É barato. Porque você tem o custo de gasolina baixo, você tem... E outra coisa, é uma viagem fantástica. Se você que está assistindo nunca fez uma viagem de carro pelos Estados Unidos, você vai ver coisas assim fantásticas. No próximo bloco a gente vai falar de pontos turísticos, como empreender nos Estados Unidos, visto é 2. Eu estou conversando aqui com o Gustavo Lessa, a gente já volta. De volta aqui no Projeto USA, eu sou Renata Castro, advogada de imigração, apresentadora desse programa. Estamos no segundo bloco de um bate-papo aqui com o Gustavo Lessa, que é CEO da empresa ACO Vacation Homes e é um turista profissional. Não diria profissional, mas eu gosto da coisa. Mas tem coisa mais fantástica do que viajar? Não tem. É o momento, a gente que trabalha bastante, porque muita gente pensa que empreender aqui nos Estados Unidos é uma coisa simples. Não é. Não. A concorrência aqui é absurda, as margens são menores, então exige muita dedicação de nós empresários dentro do negócio, né? E a gente não tem muito tempo de tirar férias. Então, eu, por exemplo, com a minha família, eu tiro 3, 4 dias, eu gosto de tirar várias férias no ano, mas férias curtinhas para não ficar longe do escritório. Claro. E eu adoro vou para Cancún, fico uns diazinhos, pego um carro, vou pro Tennessee, como a gente estava falando, no intervalo. É um momento que eu consigo, enfim, ter contato com a minha família, porque durante a semana, para quem trabalha no ramo de hospitality, é 24 horas. Para quem trabalha em qualquer ramo, porque aqui nos Estados Unidos, não é que eu acho que no Brasil não existe a dedicação do profissional, estaria sendo injusta, mas aqui, por exemplo, eu vejo no meu escritório, nós somos em 5. Eu não tenho uma pessoa que atende o telefone, uma que serve o cafezinho, uma que tira o lixo. Todas nós fazemos de tudo. Sim. Porque o custo de mão de obra é diferente. Agora, Gustavo, quando a gente estava conversando antes do programa, você me falou de uma coisa que eu achei super interessante, de valia para o público que assiste o Projeto USA, que foi a sua trajetória para os Estados Unidos. Você veio com a sua esposa que estava grávida, menino ou menina? Menino. O primeiro é menino, agora a gente tem uma bebê de 9 meses, uma menina. Qual o nome? Lauren. Então, o primeiro é Daniel, brasileiro. Aí já americanizou. Agora já americanizou. Aí virou Lauren. Então, quando a sua esposa estava grávida, Daniel, vocês vieram para cá com o visto de estudante, que foi o primeiro contato que vocês tiveram permanente. Exato. E daí, como foi esse processo de chegar até o seu visto atual? Bom, primeiro a gente veio a decisão, né? A gente apaixonou por Orlando, a sensação de segurança. A gente com um bebê recém-nascido, a gente não queria voltar para o Brasil dentro de toda a situação que a gente vive, enfim, hoje lá. E aí eu caí, acho que no mesmo caminho, não vou dizer erro, porque para algumas pessoas dá certo, mas eu decidi ter um visto e eu não decidi ter uma empresa naquele momento.
E aí eu apliquei o visto L1, porque eu tinha uma empresa na época no Brasil. E, enfim, eu criei um visto e moldei uma empresa para esse visto. E aí veio o resultado, que foi uma negação. Então eu tive o meu visto negado. Naquele momento o mundo acaba, né? Porque a gente não queria voltar para o Brasil, a gente estava querendo, enfim, continuar a nossa vida aqui. Mas, enfim, a gente manteve a calma, continuei estudando, não tinha o inglês ainda no nível que eu queria, então ainda tinha necessidade de continuar estudando inglês. E aí, depois de muita pesquisa, a gente caiu nesse mercado que a gente está hoje, que é o de Vacation Homes. Um mercado que, para a gente, foi muito fácil abrir a empresa, porque a gente tinha todas as conexões para trazer as reservas, trazer a lucratividade para os nossos investidores. Administrar a casa foi o nosso maior desafio dentro da empresa. E aí, com quase 2 anos de operação na empresa, a empresa crescendo, a gente já tinha, se não me engano, 7 funcionários na época e umas 40, 30 e poucas casas. E aí calhou a possibilidade de fazer um novo investimento na empresa. E aí a gente pegou e tirou o visto através desse investimento, pelo visto E2. Eu sou cidadão italiano também. E aí foi o contrário. Primeiro visto, eu moldei a empresa para um visto. Nessa segunda, eu já tinha uma empresa e eu consegui achar o visto adequado para a empresa que eu tinha. E foi extremamente mais fácil? Extremamente mais fácil. Não foi uma entrevista fácil, né? Todo mundo na época me falava, porque cônsul não lê documento, todos aqueles documentos que você vai entregar, você vai ver que eles vão chegar perdidos. A minha experiência foi... Você fez em qual consulado? São Paulo. São Paulo. Onde você entrega 100 páginas, 100 ou 200, não lembro 100. Agora, 100 páginas. O meu processo, acho que tinha quase 1.500 páginas, mas eu tive que montar uma versão simples de 100 páginas. E chegou cheio de post-it. De comentários. Tinha aqueles papeizinhos com as observações dele. Foram 2 entrevistas. Tive a primeira entrevista com um cônsul, depois com um cônsul que estava com a minha documentação. E ele perguntou todos os detalhes do meu business plan, todos os detalhes de onde meu dinheiro foi investido, se eu tinha noção da empresa o qual eu estava abrindo, aonde que eu recrutei os meus funcionários, salário que eu pagava para esses funcionários. Foi uma entrevista que Você se achou no Shark Tank? Eu achei, na verdade, que eu não ia ter o meu visto aprovado. E aí, coincidência ou não, na hora que ele perguntou... Na verdade, ele nem perguntou. Eu tinha impresso uma lista de clientes de reservas que a gente tinha. Era uma lista de, eu não sei, umas 20 páginas na época, que compreendia de janeiro até junho, que era o período que eu apliquei para o meu visto. E ali a gente tinha já $60 mil de impostos pagos. Aí ele falou assim, mas o que é isso? Eu falei, isso aí é a lista de reservas que eu já tenho e são os sales tax que eu estou reportando, sales e tourist tax. Aí ele falou, é desse ano? Eu falei, é desse ano. Ele falou assim, então, seu visto está aprovado, são 5 anos, na renovação, você se informa com o seu advogado, você vê como é que é feito, parabéns, e acabou. Você sabe que eu já tive a oportunidade de ter clientes que foram para São Paulo e para o Rio fazer E2. Eu acho que como o Rio de Janeiro tem uma população com dupla cidadania menor, o consulado americano no Rio tem menos experiência nos questionamentos de visto E2. Você não é a primeira pessoa que a gente tem esse contato fora do nosso escritório, porque o cliente do nosso escritório, a gente vai com uma preparação X. E quando eu faço um processo de visto de investidor, eu não penso como advogado, eu penso como administradora. Eu sou formada em administração de empresa, eu tenho um MBA em gestão de projetos. É o que eles mais querem, né? É o sucesso da empresa, não é você aqui. Essa sua empresa vai... Exatamente. Essa é a prova, é o que eles chamam no direito de litmus test, é o teste final. É o que faz valer o seu visto. Você pode ter investido $1 milhão, mas é um negócio viável ou não é um negócio marginal. São as duas provas. Então, é muito importante esse conhecimento e não moldar o negócio ao visto, e sim o visto ao negócio. E aí você teve esse êxito, é um momento fantástico, ainda mais quando você vem de uma negativa, quando é aprovado, né? Você sabe que às vezes lá no escritório, quando a gente recebe uma aprovação, um dia eu recebi uma aprovação, a minha funcionária abriu a carta e falou assim, eu acho que foi aprovado. E eu não vi que tinha um cliente atrás, começou a gritar, meu Deus, foi aprovado. Porque a gente entende a significância daquilo na vida do cliente. E
Você, Gustavo, a gente conversou a respeito dessa sua expansão no mercado não brasileiro, da sua mudança de nome. A gente vai falar disso no próximo bloco, a gente já volta. Estamos aqui no último bloco do Projeto USA de hoje. Eu estou conversando com o Gustavo Lessa, da ACO Vacation Homes. O Gustavo, que é formado em cinema, mas está dando uma aula de conceitos básicos, né, princípios básicos de gestão administrativa, pela essa jornada dele nos Estados Unidos como empreendedor de sucesso, né, agora, e também uma pessoa desejosa de obter um visto. O Gustavo, que é cidadão brasileiro e italiano, conseguiu o visto E2. Isso. Gustavo, existe um mito de que existe um mínimo para investir no visto E2. E não existe. Uma das coisas que, quando a gente conversou a respeito da sua trajetória, você falou, eu não investi para satisfazer o mínimo da imigração. Eu investi porque a empresa precisava crescer. Precisava naquele momento, isso. Que é um conceito diferente. Né? Você chegou a expandir. Hoje, quando você começou, você tinha por volta de 40 casas. Não, quando eu comecei, eu não tinha nenhuma. Quando eu apliquei o visto, eu tinha 40 casas. Hoje, a gente está com cerca de 200 casas. E você, quando começou, o nome da sua empresa era Alugue Casa em Orlando? Era Alugue Casa Orlando, exatamente. Eu acho que eu fui para a linha de, enfim, trabalhar com brasileiro. O que é muito legal também. Mas uma coisa que eu percebi e que eu não deixei isso acontecer com a minha empresa, eu vi vários colegas voltando para o Brasil sem sucesso porque criaram uma coisa muito específica para atender um público muito específico. O brasileiro, ele é bastante aqui, é um volume é uma população muito grande. Mas para você sustentar o seu business, você está nos Estados Unidos. Você tem que vender para americano. Você tem que vender para quem está aqui. Eu nem diria para americano. Você tem que vender para quem está aqui. Sim. Não só para o brasileiro que está aqui. Então, a gente abriu a empresa Alugue Casa Orlando, com foco somente no mercado brasileiro. Passou 3 meses para a gente mudar para ACO Vacation Homes e a gente ser uma empresa global. Hoje, a minha empresa tem acesso ao meu website por 95 países diferentes e 77% dos meus clientes hóspedes são clientes provenientes do turismo doméstico, Estados Unidos. Até bem porque eu acho que o cliente doméstico tem mais hábito de viajar para ficar em casas. Exato. Do que e o as brasileiro. casas maiores, que são as mais lucrativas para os investidores. É difícil um brasileiro conseguir ocupar uma casa de 14 quartos, 11 quartos. É muito difícil juntar toda essa galera, 20 e poucas pessoas, 30. O americano, tá aí, Spring Break, tá aqui. Você vê, as pessoas chegam de carros e aos bondes e enfim, lotam essas casas. É realmente uma dinâmica. Eu lembro que a primeira vez que eu fui viajar com a minha mãe, estava passando férias do Brasil aqui, a gente alugou uma casa, ela começou... Tem que levar lençol? Falei, não, mas na casa tem tudo. Não tem que levar travesseiro. É um hotel. É um hotel. E ela falou, não, mas o travesseiro não vai prestar. E quando nós chegamos na casa, que ela viu que tinha toda a estrutura, ficou maravilhada. Porque no Brasil você vai alugar uma casa de praia, a casa está caindo aos pedaços. Sim. É o que a gente sempre fala para os meus investidores. A gente chama na empresa, o proprietário da casa, ele não é o cliente. Ele é o nosso investidor. O nosso cliente, a pessoa que a gente tem que tentar vender o máximo, é o hóspede que vai se hospedar. Então, a gente sempre fala para o investidor, olha, você precisa deixar a sua casa num patamar competitivo, não é igual a casa de Ubatuba, que quebrou seu jogo de prato, está faltando, você fala assim, vamos mandar para a casa de praia e vamos comprar um novo aqui. Manchou aquele edredom, fala, vamos mandar para a casa de praia, vamos deixar... A casa, a sua, a intenção é investimento, ela tem que ser melhor que a sua casa. Sim. Porque hoje se você vai pesquisar numa empresa, num site de pesquisas para turismo, vão aparecer aí 9 mil casas, 8 mil casas. O que vai fazer o hóspede, aquele futuro hóspede, clicar na sua casa? São as fotos, é a primeira coisa. Depois vem os reviews, depois vem o preço, mas a foto é a primeira coisa que faz com que a sua casa seja atrativa comercialmente para aquela família que está querendo vir para Orlando para poder desfrutar as férias deles. Então, acaba com esse mito de que Orlando, o segmento de vacation homes aqui, ele é muito bem constituído. Ele é um mercado, a gente compete com hotel. Dentro de uma empresa, por exemplo, uma grande empresa do turismo, Booking.com, por exemplo, 55% do inventário do Booking.com hoje online é casa. Então, a gente já está maioria, não estamos maioria em faturamento ainda.
Mas isso tem uma previsão para 2020 de que a gente vai igualar com o faturamento da hotelaria dentro dos Estados Unidos. Então, você tem que saber aonde você está comprando a sua casa, você tem que saber aonde o tipo de mobília que você vai colocar, a empresa que vai administrar, porque eu costumo dizer, a Vacation Homes ela se torna lucrativa quando você tem a privacidade de ficar numa casa, com os serviços e a comodidade de estar num hotel. Aquela segurança de que se o hóspede ficou sem ar-condicionado 2 horas da manhã, vai ter uma empresa que vai amparar, vai relocar ele para uma outra unidade. Então, esse é primordial na ICO. Nosso Customer Service e nosso departamento de manutenção são 24 horas para atender os nossos hóspedes. Então, não tem aquilo de, não vai ter toalha. Não, você vai ter o shampoozinho igual você tem no hotel, você vai ter todo o jogo de cama, 100% algodão, de qualidade, 150 fios. Porque eu já fiquei em casas aqui em Orlando que eu tinha até um condomínio aqui em Orlando que nós fomos algumas vezes, porque eu venho para Orlando com muita frequência. E quando nós chegamos em uma das casas a primeira vez, eu falei, nossa, mas isso aqui parece os móveis dali do lixo da esquina, que aqui nos Estados Unidos era comum, hoje em dia já nem tanto. Mas eu falei, vai ver que é essa unidade, não é do condomínio. E nós demos um voto de confiança, ficamos em outra unidade. Eu confesso que eu fiquei muito chateada porque eu fiz uma reclamação e eu falei, olha, eu acho que por mais que seja um valor acessível, vocês podem colocar coisas de qualidade. Nem resposta eu tive. Então, o mercado é competitivo, aí a gente voltou a ficar em hotel. Eu tenho algumas casas que eu sempre falo com o meu time. Na ICO eu tenho categoria 3, 4, 5 estrelas, como num hotel. Mas o meu 3 estrelas não pode significar que tem imóvel faltando, ou essa é uma quantidade de amenities, serviços que a gente vai oferecer dentro daquela casa, se ela vai ter uma piscina particular, se ela não vai ter. É isso que vai ditar a categoria dela, mas não é a qualidade. Não é se ela vai estar limpa ou se ela vai estar suja, não é se ela vai ter coisa manchada ou se ela não vai ter coisa manchada. São os serviços que aquela casa tem, que diz se ela é uma casa 3 estrelas, mas a casa tem que estar sempre perfeita para o hóspede. E você hoje em dia só faz a gestão dessas casas de férias, mas você não faz a venda. Não. Os vendedores de imóvel acabaram se tornando os seus parceiros, Isso. E ainda me parece, eu não tenho uma casa de veraneio, mas me parece que é um mercado que ainda está em franca expansão a nível de retorno no investimento, não é, Gustavo? Aqui em Orlando eu não diria franca expansão, não. Acho que em Orlando a gente já atingiu... Eu, por exemplo, das minhas 200 casas, eu giro de 4 até 11,2% de retorno ao ano. Eu não consigo atingir mais do que esses 11,2%. Eu trabalho para isso, mas eu acho que já a concorrência em Orlando ela é muito grande. Mas qualquer investimento acima de 6% ao ano nos Estados Unidos Não, continua sendo um investimento muito atrativo, mas eu não acredito naquela mentalidade daqui a 2 anos você vai estar com 20% de retorno. Isso já era. Eu acho que 11,2% é um número muito razoável. Para retorno, principalmente em dólar. E eu não gosto de vender... Na ICO a gente toma muito mais a responsabilidade de uma empresa de investimento do que uma empresa de gestão de propriedade. Então a gente costuma ser muito franco com os proprietários. Eu vejo aqueles proprietários que pulam de galho em galho, dessa administradora para aquela, com uma casa antiga, uma casa não muito bem decorada. Não é o problema da administradora. Você precisa ter uma casa, você tem que entender que não é a casa de Ubatuba, não é a casa de Rio das Ostras, é uma casa é um hotel. Você tem que tirar licenças de hotel. Sua casa precisa estar regulamentada dentro do condado e dentro do estado. Então a gente transforma aquela residência numa unidade hoteleira. Então você precisa estar com a qualidade de um hotel, senão você não vai... Se a sua foto não é atrativa, se você mostra que seus móveis são antigos, que sua casa não é bem decorada, as pessoas não vão se interessar em ficar nela. Talvez quando na temporada como agora, no Spring Break, sua casa vai ser a última a ser alugada. Então, quando está todo mundo cheio, aí essas casas acabam alugando. Mas num momento de baixa temporada, onde a oferta é muito grande, se a sua casa não está bem equipada e com uma estratégia muito boa de venda, você não vai conseguir ter retorno disso. Fantástica a sua posição, Gustavo. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu conversei com o Gustavo Lessa, da ICO Vacation Homes. E esse é o programa Projeto USA. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.